Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou fazer um tutorial de uma pochete que tá todo mundo pedindo, todo mundo usando. A moda dos anos 70 voltou com força total em crochê. Você vai ver até quem assiste Big Brother, você vai ver muitas peças em crochê. Bom, crochê nunca caiu de moda. Eu vou fazer uma pochete tradicional em crochê no ponto palito. E a gente pode usar agulha de crochê tradicional ou também, se você quiser aquela agulha tunisiana, não é necessário, tá bom? Eu vou ensinar o passo a passo completo. Ela faz em 3 fases apenas. Eu fiz em meio período do dia essa bolsa, então ela é muito rápida de fazer para você presentear, para você usar, para você vender, gerar uma renda extra, não é? E vai apenas um novelinho, só um novelinho de fio náutico número 4 ou 3 milímetros que seja, né? E você também pode usar o fio que você desejar, como fio de algodão, barbante, fio de malha. Faça um teste para ver o tamanho que fica seu ponto e o efeito e depois faça as suas bolsas. Use o fio que você tem aí na tua casa. O que manda é a criatividade, tá bom? Então, sem mais blá blá blá, vamos ao tutorial de hoje? Não se esqueça de dar o seu like e deixar o seu comentário, tá? Mil beijos no coração de todos e vamos lá! Eu vou usar aqui o fio náutico, também chamado de rabo de rato. Ele é número 4, cor amarelo ouro. E uma agulha. Vou usar uma agulha aqui. Ela é uma agulha de crochê. E o número dela aqui é 4,5. Se você quiser usar uma agulha de crochê tunisiano, é o mesmo número, tá bom? Então, para usar a agulha de crochê, ela não pode ter aquela capa plástica envolvendo ela. Tem que ser assim, estilo tradicional. Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo as nossas correntes. Você vai fazer o número correntes até a largura desejada da sua peça. Então, você vai fazendo assim, vai medindo, né? Para depois a gente começar a trabalhar a nossa peça também, ok? 16 correntes feitas. Aqui, esse tamanho é o tamanho da nossa peça, tá? Se você quiser maior, você faz mais, se não, menos. Subo essa última corrente, a corrente número 16, e pulo essa na sequência. Então, olha, uma que eu subi, 2 e a terceira corrente. Nessa terceira corrente, vou inserir a agulha no meio da corrente, laçar o meu fio e deixar o ponto na agulha. Vou na próxima corrente, insiro e deixo na agulha. Vamos fazer isso com todas as correntes até o final da nossa carreira. Esse crochê aqui, o ponto é o ponto palito do crochê tunisiano, que é feito com agulha grande, mas você pode usar a agulha menor quando o trabalho for curto, tá? Tenho aqui no canal mais de 100 vídeos de pontos e peças em crochê tunisiano. Vale a pena conferir. Último ponto feito. Agora, aqui nesse último ponto, olha, eu vou tirar 2 pontos, 1 e 2 da agulha. Mas a dica é, quando a gente voltar preenchendo a agulha novamente, nós vamos ter que pegar esses 2 pontos, porque senão a peça vai começar a diminuir. Então, laço o fio, tiro, passo por dentro do ponto e tiro um ponto da agulha. Veja bem, o fio está aqui, que a gente já descarregou, laço o fio, tiro ele, passo por dentro dele, né? E descarrego um ponto da agulha. O ponto da agulha é esse ponto aqui. Veja, vamos tirando um por um até o final da nossa carreira. Tá? A agulha você pega dessa maneira, com a ponta, o gancho virado para você, para que dê certo de laçar o fio, puxar e tirar.
É um ponto muito fácil de fazer, muito rápido de fazer e economiza bastante fio também, tá? Olha, o último ponto eu tirei, então nós vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 na e 15 agulha, tá? Pontos. Vamos ver novamente. Uma corrente, vou aqui no próximo ponto. Não nesse, que esse daqui, essa corrente que eu levanto já equivale a esse ponto. Então, nós vamos nesse próximo ponto, que todos esses pontos aqui que ficam em cima são chamados de ponto palito. Olha, ponto palito, tá? Então, eu volto aqui, vou levantar aqui o ponto, vou no próximo palito, insiro a agulha, laço o fio e levanto. Vou no próximo palito, insiro a agulha, laço o fio e levanto. E vou deixando os pontos na agulha novamente. Nós vamos trabalhar assim por toda a nossa carreira, sempre preenchendo a nossa agulha. Se você quiser um ponto mais largo e mais solto, você usa uma agulha de número maior, tá bom? Todas as carreiras nós vamos ter que ter os 15 pontos. Então, veja que eu vou tirando, olha, os dois que nós pegamos juntos estão aqui. Então, bem aqui os dois juntos, eu tiro um. E no último ponto, sempre no último ponto, nós vamos tirar ele também, mas você vai virar a sua peça assim. E você vai perceber que aqui tem uma corrente, olha. Olha, passou o ponto dentro do palito, ele ficou uma corrente assim, ó. Tá? Então, você vai pegar assim o palito e o ponto de trás, que é a corrente. E nós vamos tirar um ponto. Então, se a gente contar na agulha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pontos. Voltamos novamente, tirando os dois primeiros pontos, laçando e tirando da agulha, né, 2, e agora de um em um. Então, a gente passa por dentro e tira um ponto. Passa o fio por dentro e tira um ponto. Vai descarregando a nossa agulha. Vamos fazer isso por toda a altura da nossa peça. Eu vou fazer o comprimento desejado e mostrar para vocês como é que vai ficar, tá bom? Vamos continuando assim. E chegou no último, levantamos, pulamos esse primeiro aqui e vamos partir para o segundo que está aqui. Ok? Então, vamos até o último ponto da última carreira, eu já volto com vocês. O ponto direito, ele vai ficar assim, e o ponto avesso, ele fica igual um tricô. Tá bom? Olha só, que bonita que fica a peça, tá? Os pontos palito, a correntinha aqui do lado, olha, o acabamento, ela fica igual esse daqui. E agora, aqui, eu vou mostrar para vocês que a minha peça, ela ficou com 14 centímetros de largura e de comprimento, eu fiz aqui 28 centímetros, tá? Então, por quê? Dobrando a peça, ela vai ficar praticamente 2 quadrados de 14 centímetros, 14 por 14, tá? O número de carreiras que eu fiz para isso, usando meu ponto, a minha agulha e esse fio, foram 24 carreiras. Olha, ele fica bem fechadinho, né? Ó. Isso com fio náutico. Aí, você vai testar com fio de algodão, o fio que você tiver aí. Até aquele fio papel de ráfia, né? Barbante, tá? Você vai fazer com que você tenha aí na sua casa. Faça uma experiência, um teste para ver quanto tempo você leva para fazer, como que fica o efeito final, né? Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui em cima da nossa peça, para eu chegar e fazer a lateral, porque essa peça é feita em 3 partes. Foi feito essa parte, depois vem essa parte, e depois vem essa parte, sem fazer costuras manuais, tá bom?
Então, vamos lá para o acabamento nessa parte de cima sem cortar o fio. Que lindo que ficaria um tapete, né, gente? Um caminho de mesa ou até uma bolsa assim. Você pode usar ela assim ou assim, como você quiser que seu ponto fique aparecendo, não é? Então, vamos lá. Para fazer esse acabamento na parte de cima, eu vou levantar uma corrente. No próximo palito, eu vou inserir a minha agulha, vou laçar o fio e passar por dentro. Venho no próximo palito, deixo o ponto na agulha, tá? Venho no próximo palito, laço o fio, puxo e passo por dentro do ponto que está na agulha. Ponto na agulha. Insiro a agulha no palito, laço o fio e passo por dentro e tiro aqui. Então, ele vai formando aqui uma correntinha. Por quê? Se você terminar aqui, ele vai ficar esse buraco, assim. E você terminando dessa maneira, ele fica todo ponto por igual no início, tá bom? E se o seu crochê, ele tiver enrolando, não se preocupe, pois quando a gente fizer o acabamento, ele desenrola todo, tá bom? Então, é só fazendo isso, tirando levantando os palitos, né? E passando por dentro do ponto que está na agulha. Não faça ponto apertado, nem afrouxe muito o ponto, para que ele não enrugue ou fique embabado, tá? Vamos chegar aqui na lateral, que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai iniciar. Olha, aqui eu pego os 2 pontos de novo e puxei. Então, veja, olha que o acabamento em cima fica legal, ó. Tá? Olha o avesso, que lindo que fica também. Você pode usar também desse lado, se você preferir, tá? Mas o bonito é esse ponto, né? É o ponto mais simples que tem do tunisiano, que é o ponto palito, né? No crochê. E que serve para vários tipos de peça. Então, vamos lá. Estamos aqui na lateral. Então, veja bem, vamos levantar o ponto. Aqui tem essas correntes aqui que a gente fez, não tem? Que ficou aqui nas laterais. Quando você vira assim, tem a corrente. Quando você vira aqui, tem a corrente, né? Então, nós levantamos um ponto. Nessa próxima corrente, nós vamos laçar o fio bem no meio da corrente e levantar. Assim. Vamos na próxima corrente, laça o fio e levanta. Bem no meio da corrente, tá? Laça e levanta. Olha, corrente lateral, laça e levanta. E assim, nós vamos colocando todos os pontos na agulha. Você termina a carreira em número par, para que dê certo, tá bom? Se você terminar em número ímpar a carreira aqui, o número de carreiras que você fez, na hora dessa diminuição, você vai achar ela um pouco complicada. Porque agora nós vamos fazer e vamos começar a diminuir a nossa peça na lateral. Porque as laterais, as peças têm que formar um bico, certo? Olha, só fazendo isso e veja que cabe bem na agulha, olha, a agulha tá aqui, tá? Cabe todos os pontos na agulha, porque a gente vai espremendo ele ali, né? Última corrente aqui, a penúltima e última corrente aqui do trabalho, que foi essa daqui, que foi da primeira carreira. Eu não arrematei o fio ainda aqui, mas já vou logo arrematar. Olha, subi. Então, nós vamos contar aqui. Nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Nós vamos ter que fazer mais um ponto. Opa, saiu daqui, é só voltar a agulha assim, tá, gente? Então, bem aqui na pontinha, olha, naquela correntinha que a gente iniciou, que eu ainda não arrematei o fio, eu vou inserir a agulha nela, com muito cuidado aqui, laço o fio e, essa é mais difícil, levanto. Então, eu fiquei com 26 pontos na agulha. Como que nós vamos fazer? Eu vou tirar 26 dividido por 2, dá 13 pontos. Então, eu vou tirar 12 pontos e vou mostrar para vocês como que diminui. Então, olha, esses dois aqui, como sempre, a gente tira 2, depois tem que fazer, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 pontos. 12 pontos, o número 13 é esse, certo? Se eu fizer daqui para cá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, vai sobrar esse daqui também. Então, estão sobrando 2 pontos aqui no meio. Nós vamos laçar o fio e vamos tirar esses 2 pontos de uma vez só. Para que desse lado também fique os 12 pontos. Então, agora nós continuamos a tirar. Se você quiser colocar um marcador aqui para você não errar, você pode. Eu vou pegar um marcador aqui que eu tenho. Pera lá. Pera lá é mania que eu falo, tá? Pera lá. Olha, eu coloco o marcador aqui, onde eu terminei. E agora, eu vou tirando novamente, ponto por ponto, da nossa agulha. Assim, um por um, tá? Então, aqui é já a lateral da nossa peça. Tirou. E tirou o último. Sobe aqui e vem fazendo novamente todos os pontos até chegar no ponto central. Se nós voltamos, nós estamos com 12 pontos, nós vamos fazer 12 pontos agora. Então, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E a marcação está aqui. Nós pulamos essa marcação aqui, tá? E vamos fazer aqui novamente 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. Olha, porque o ponto V, ele ficou aqui. Olha aqui onde que ele tá. Então, a gente vem aqui, pula a marcação e continua fazendo os 12 pontos. Por quê? Na volta, a gente pega 2 pontos juntos. E aí, na ida, como nós estamos indo, a gente pula aqueles 2 pontos juntos. E eu já vou mostrar para vocês, tirando a marcação, para vocês entenderem direitinho como é que faz. Então, eu vou chegar aqui. Olha, os 2 que a gente tirou junto tá aqui. Eu vou pegar um e vou pegar aqui pela lateral, igualzinho a gente fez na carreira aqui da subida, tá? E agora, nós vamos tirando novamente, né? Então, se eu tirei 12, agora nós vamos tirar 11 pontos. É sempre um ponto a menos em cada carreira. Então, aqui, ó, tem 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos. Olha a marcação aqui onde tá. Lembra que a gente pegou 2 pontos aqui? Então, agora a gente vai pegar 2 pontos aqui também, olha. 1 e 2 pontos, tá? Tira os 2 pontos, né? Aqui, ó. Eles vão ficar tudo ponto V, assim, ó. Então, fica um V ao contrário, né, ó. Tá vendo? É onde é a diminuição, né? E agora, eu continuo tirando de um em um. Deste lado, tem que ter o mesmo número de pontos do que esse lado. Se você tiver com dúvida, você vai contando, tá? Então, vamos tirar todos os pontos e voltar ali até onde tá a diminuição. Então, foram 11 pontos. Olha, já voltei aqui 11 pontos. Eu cheguei aqui onde tem a diminuição, certo? Então, eu pulo essa diminuição aqui e vou no próximo ponto que tá em pé. E aqui, eu chegando até aqui no final, eu tenho que contar 11 pontos. Então, eu peguei 1, olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quando eu voltar, eu vou fazer 10 pontos. Faço uma diminuição e continuo com 10. Depois 8, 7, 6, até chegar aqui em cima, formando um bico com 2 pontos, tá bom? Vamos continuar. Agora, com 4 pontos na agulha, eu laço o fio. Eu tiro um aqui, eu tiro os 2 do meio, tiro um, levanto e fecho aqui a minha peça.
E agora é só arrematar. Puxar o fio assim, vamos cortar e arrematar. Vou cortar ele aqui e vou arrematar aqui, queimar, né, com isqueiro por enquanto, tá? Bem aqui na parte azul, eu passo o fio aqui dentro. Olha, já derreteu, é só puxar assim, você não queima nem o dedo. E depois é só passar com uma agulha aqui por dentro. Então, veja como que fica a nossa peça. Olha, ele ficou assim, parece uma concha, né? Fica assim. E olha, essa parte, ela vai ficar bem assim. Aqui está a metade. Agora, nós vamos fazer desse lado o mesmo que nós fizemos com essa parte aqui, tá? Então, olha como que fica. Tá bom? Olha que perfeição a diminuição. Tá? Vamos fazer do outro lado igual e eu já volto mostrando a montagem para vocês. Os dois lados prontos, olha, veja como que ficou, tá? Ela fica assim. Pro lado de dentro, fica assim. Veja que ela ficou bem fechada, então não precisa de forro. Você põe forro se você quiser, tá bom? Mas não é necessário colocar forro. Agora, nós vamos para o acabamento nessa parte aqui superior. Então, você vai pegar em qualquer parte da sua bolsa aqui no canto. Eu vou inserir a minha agulha aqui, né? Pegar essa última argolinha que eu prendi. Vou passar o meu fio. E agora aqui dentro, olha, essa argolinha aqui, depois eu ajusto ela e prendo ela também, tá? Vou passar o fio aqui e vou subir aqui uma corrente. E agora, aqui dentro dessas correntes aqui, toda a volta tem corrente, pode ver. Dentro dessa corrente, a gente vai fazer um ponto baixo. Assim, olha. Um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Vamos fazer toda a volta da nossa peça desse jeito, com um ponto baixo. Aqui, pro ponto não ficar soltando, eu vou pegar esse fio aqui que eu comecei com esse fio que eu tinha arrematado e vou dar um nozinho aqui, ó. Assim, e depois é só embutir e queimar, tá? Ele não vai escapar. Então, olha, um ponto baixo em cada corrente de base, pra gente formando aquela parte de cima, aonde a gente vai costurar o zíper ou o forro, né? Aí vai do gosto de cada uma. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Então, olha, só ir dando a volta, pegando todos os pontos. E ela vai ficando assim, olha. Tá bom? Depois da barra feita aqui, olha, fiz 2 carreiras, tá? De ponto baixo, pegando no meio da correntinha. E ela fica assim. Agora, eu cortei aqui em telinha, né? Aquelas telinhas de nylon. Uma meia lua, coloquei a bolsa em cima, risquei e cortei e coloquei o zíper, tá? Pra fazer o forro da bolsa. Então, a gente coloca assim dentro. Fica bem legal esse tipo de forro também. Você pode fazer também de algodão, do que você tiver, tá? Olha. E nós vamos colocar agora o zíper. Então, eu vou pegar uma linha forte aqui com a agulha de mão, né? Pode ser a linha 10, se você quiser. E vou posicionar bem o zíper. Posicionando o zíper, eu vou prender ele aqui no meio para ele não sair do lugar. Prender com esses grampinhos assim. Só aqui no meio, tá? Então, eu sei que ele venha daqui a aqui, depois do outro lado eu faço igual. Eu venho dessa maneira, viro assim a bolsa assim. Pode virar pelo avesso, se você quiser, tá? E depois só desvirar a bolsa. Então, eu vou vir com a minha agulha de costura. E vou pegando aqui, olha, a parte do zíper e a parte da bolsa. Assim, olha, eu vou pegar as duas partes junto. E aqui, nós vamos fazendo assim, dessa maneira. Eu pego o zíper e pego a bolsa lá embaixo. Pego o zíper aqui.
e a bolsa aqui embaixo. Se quiser fazer no ponto cruz, você também pode. Aí você vem pra lá e vai pra cá. Eu quero fazer nesse ponto aqui deitadinho, tá? Então, eu pego a bolsa aqui, venho e pego o zíper, né? E pego a bolsa lá embaixo, ó lá. Em pontinho bem pequeno, pra que ele não se solte, olha. Eu acho que todo mundo deve saber fazer isso. Se você não souber, você pede pra uma amiga sua que saiba ou uma costureira, tá? Ó, prende e prende lá embaixo no ponto da bolsa. E assim, olha, ele vai ficando aqui, olha, bem preso, ó. Essa parte aqui tá bem presa, tá? E você vai posicionando aqui na barrinha, a ponta do zíper na ponta da barrinha da bolsa, para que ele fique assim embutidinho e não fique aparecendo tanto. Então, é só ir fazendo assim, nessa forma, por todo o zíper pregando na sua bolsa, até o final aqui da ponta e depois na outra parte também a mesma coisa, olha. Tá? A telinha assim transparente, dá pra ver certinho lá onde que tá a bolsa, o ponto da bolsa. E do lado direito não vai aparecer esses pontos. Olha lá, do lado direito não aparecem os pontos, tá? Beleza? Então, vamos colocando o zíper. Depois, nós vamos colocar as alças e fazer as medidas. E eu vou mostrar pra vocês quanto que sobrou, porque sobrou, tá? Do novelinho de linha de 100 metros, um cone de 100 metros de fio. Quanto que sobrou dessa peça. Olha, fica bem preso mesmo, ó. Tá? Vamos continuar. Zíper colocado, né? Junto com o forro. Tá? Olha que gracinha que fica. Esse forro é tão transparente que ele aparece por dentro os pontos da bolsa, como que fica, né? Do lado avesso. Uma gracinha mesmo. Coloquei a minha etiquetinha, tá? E agora, nós vamos colocar a alça. Eu vou passar essa argola aqui, nessa parte aqui de baixo da bolsa. A gente procura aqui onde tem orifício, passa a argola e fecha. Venho com a outra argola, passo aqui. Esse tipo de argola é legal porque vocês podem trocar depois de alça, tá? De argola também. Você pode procurar outro modelo, né? E ele aguenta bem a bolsa, não estoura, não rebenta. Olha, eu vou passar aqui, vamos procurar aqui por onde que vai passar. Os pontinhos. Aí você vai assim, olha, cavocando. Olha, passei aqui a argola. Agora eu venho com uma alça. Essa aqui é uma alça daquelas toda estampada, né? Comprei na Arroba Pistache e Acessórios em Sorocaba, ali na Rua São Bento. Paguei R$19,50 na alça, tá? Então, aí você coloca a alça. É legal colocar uma alça assim, porque você pode colocar a bolsa pendurada, né? Tiracolo, pendurada nas laterais, transpassada no corpo e também na cintura, porque você regula aqui, olha, o tamanho da sua alça, tá? Olha que legal que fica. Então, gente, esse meu vídeo aula de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam as suas. Vamos para as medidas que eu prometi. Ela ficou de altura aqui com 14 centímetros e meio. Aqui nessa parte de baixo foram os 14 e aqui nessa parte de cima nós ficamos com 32 centímetros, tá? Super leve. E outra coisa que eu prometi foi mostrar para vocês quanto de fio que sobrou. Gente, olha o tanto de fio que sobrou. Esse tanto de fio, se vocês quiserem fazer uma barra aqui maior na bolsa, uma altura maior de barra, para deixar ela mais profunda, né? Mais funda aqui, vocês podem, tá? Aqui, né, de altura eu falei, né, que foram os 14, né?
Então, e esse outro fio aqui, você pode misturar com sobras de outros fios que você tenha na mesma textura. Eu já fiz uma pochete verde também, né? Já foi vendida, já foi entregue, foi uma encomenda. E vocês podem ir misturando os fios e fazendo sua bolsa também com os listras, né? Muito bonito fica, em duas cores. Fica muito bonita também. Não jogue o fio fora. Antes de guardar o fio, você deve queimar as pontinhas para que ele não desfie, tá bom? Espero que tenham gostado. Aproveite e faça a sua. Se for fazer para usar diariamente, para uma corrida, para uma caminhada, para uma ida ao parque, ao shopping também, e também para a folia de carnaval, ok? Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!